Esse vídeo se trata da Teoria Geral da Administração, feito por Maria Gabriela como parte da avaliação da disciplina de Administração no curso de Engenharia de Alimentos na UFT. Segundo Chavinato, a administração é uma ciência que une teoria e prática para criar princípios racionais que ajudam as empresas a serem mais eficientes. É uma condução racional das atividades de organização. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos da organização. Mas então, o que é administrar? Ainda segundo o pensador, é um processo dinâmico que consiste em tomar as mais variadas decisões para alcançar os objetivos da organização. A partir da teoria geral da administração, houveram vários pensadores. Um dos pioneiros foi Taylor, onde buscava uma forma de gestão onde o trabalhador produzisse mais, em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Ele publicou em seu segundo livro os princípios fundamentais da administração científica, sendo elas o princípio de planejamento, onde há substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos, saindo de cena o improviso e o julgamento individual. O trabalho foi então planejado e testado, seus movimentos decompostos a fim de reduzir e racionalizar sua execução. Princípio de preparo de trabalhadores, que é selecionar os operários de acordo com suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método de planejamento para que atinjam a meta estabelecida. Princípio de controle, que é controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta. E princípio da execução, que é distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja mais disciplinado possível. Enquanto Taylor e outros engenheiros americanos desenvolviam a administração científica, na França, Henri Fayol surgia com a chamada teoria clássica da administração. A teoria clássica partia dos estudos do tudo organizacional e da sua estrutura para garantir a eficiência de todas as partes envolvidas, fossem elas órgãos ou pessoas. A preocupação com a estrutura da organização como um todo constitui, sem dúvida, uma substancial ampliação do objeto de estudo da TGA. A administração como ciência tem que ser regida por uma série de regras. Por isso, Fayol numerou uma série de princípios gerais a serem respeitados sem rigidez, já que a administração é questão de medida e bom senso, devendo ser adaptada a qualquer circunstância. Assim, os princípios gerais de administração para Fayol são: divisão de trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o poder de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é o dever de prestar contas e uma consequência natural da autoridade. As duas devem sempre estar equilibradas. Disciplina, que depende da obediência, respeito e normas estabelecidas. Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens somente de um empregador, e o princípio da autoridade única. Unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Remuneração do pessoal, que deve ser justa e garantida para a satisfação dos empregados e para a organização em termos de retribuição. Centralização, que é a concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Cadeia escalar, é o princípio do comando, linha de autoridade que vai dos escalões mais altos até os mais baixos. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Ordem material e também ordem humana. Equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade do pessoal. A rotatividade tem um aspecto negativo sobre a eficiência do pessoal. Iniciativa, a capacidade de visualizar um plano e garantir pessoal com o seu sucesso. Espírito de equipe, união e harmonia entre as pessoas. Após esses pensadores, surgiu a teoria burocrática, criada por Max Weber em clara oposição às suas antecessoras. Essa teoria é uma espécie de organização humana baseada na racionalidade, ou seja, os meios devem ser analisados e estabelecidos de maneira totalmente formal e pessoal, a fim de alcançar os fins pretendidos. Dessa forma, na teoria burocrática, há grande ênfase na eficiência. As relações burocráticas são tipicamente autoritárias, porque os subordinados aceitam que as ordens de seus superiores, por admitirem que essas ordens e ideias estão amparadas por normas e preceitos legais. Uma organização burocrática é essencialmente autoritária e hierarquizada.
Tem uma divisão sistemática no trabalho de forma que cada um possui cargos e funções específicas de competências e responsabilidades diferentes. Cada membro do processo deve saber exatamente qual posição ocupa e que trabalho ele realiza, para que assim as atribuições administrativas sejam altamente especializadas e distribuídas de acordo com o que se pretende alcançar. Então, as principais características do sistema burocrático fica sendo a autoridade, hierarquia e divisão de trabalho, formalidade nos atos e comunicações, especialização dos funcionários e impessoalidade das relações. Também nas organizações burocráticas, as comunicações devem ser essencialmente escritas. Todas as regras e decisões devem constar em algum documento para que possam ter validade formal. Por isso, no senso comum, a burocracia é vista geralmente sob uma ótica pejorativa. Quando se fala em burocracia, normalmente associa-se a ideia de grande acúmulo de papéis documentais e de procedimentos, visto quase sempre como desnecessário. Na verdade, essa é disfunção da burocracia, ou seja, um defeito no sistema burocrático, mas não é o sistema em si. As principais disfunções da burocracia são despersonalização do relacionamento entre os participantes, internalização das diretrizes, onde eles passam a se preocupar mais com as regras do que com o próprio trabalho a ser feito. Uso da categorização como técnica do processo decisório, excesso de formalismo e de papelório, e assim atrasando muitos processos. Exibição de sinais de autoridade, superconformidade em relação às regras e aos regulamentos, propensão dos participantes a se defenderem sempre de pressões externas e uma resistência à mudança. Administrar é gerir a organização que está sempre sujeita a humores humanos.